Boa noite a todos, todos aqui presentes. Boa noite também aos nossos amigos e irmãos da internet, que estão nos prestigiando à distância, né? A gente agradece a presença de todos, ok? Como a gente sempre faz antes de iniciar os trabalhos propriamente ditos, a gente passa alguns recados, né? Então, os primeiros recados referem-se aos trabalhos da casa, né? A casa tem todos os dias trabalhos de palestras e passes, ok? Eles são horários diferenciados em função do tipo de trabalho e do dia. Mas, assim, para a gente não se alongar, eles estão fixados no quadro de aviso lá na frente, né? E estão também no site, que é o www.casadocaminhosantana.com.br. Estamos falando um pouquinho também do curso básico da doutrina, né, do primeiro ano, que ele se inicia no dia 17 de fevereiro, na quarta-feira. Então, quem quiser começar a estudar um pouco a doutrina dentro do curso, ou tiver para alguma pessoa para indicar para começar o curso, então o recado está dado que ele começa dia 17. Então, só vir aqui na casa e fazer a inscrição. Antes de todas as palestras, né, e depois passa, a gente tem um atendimento fraterno que é feito sempre meia hora antes das palestras. Então, todos os dias, de acordo com o quadro de avisos, meia hora antes tem palestras. Ressalto também o trabalho que eu acho bastante interessante, que é o trabalho de domingo, né, que além da palestra tem evangelização infantil, que é bem interessante para quem tem filhos e que já queira que conheça e comece a entender um pouco a doutrina. Enquanto os adultos estão aqui, né, participando da palestra de passos, os menores estão lá fazendo brincadeiras, mas tudo voltado já um pouco à religião, que é um trabalho de evangelização. Na sexta-feira, só para concluir, existe um trabalho específico para dependentes químicos, ok? Que pode ser feito tanto presencial quanto à distância. Então, um parente ou amigo de um dependente pode, através da sexta-feira, fazer um trabalho para esta pessoa, ok? Mais alguns recadinhos, né, que dentro dos trabalhos que nós fazemos na casa também, tem as cestas básicas, que nós montamos 70 cestas básicas. Então, para fevereiro, a gente está precisando especialmente de leite em pó, óleo, arroz e feijão, ok? Elementos não perecíveis. Quem puder contribuir, a gente agradece bastante. Um trabalho social também, só para citar, primeiro e terceiro domingo de cada mês, que é voltado à gestância, é um curso de apoio à gestante, ok? Então, eles ocorrem também nos sábados, pela manhã. Né? Então, é isso. Os recados eram esses. Eu peço vocês agora, todos nós, que passamos a nos concentrar. E para ajudar essa concentração, peço a todos que fechem seus olhos. A gente começa a sentir a energia desta casa, a corrente maravilhosa que aqui estamos, da qual aqui estamos participando. Agradecendo todos os mentores de luz, todos os espíritos elevados que aqui estão, que nos auxiliam, nos ajudam no trabalho desta casa. E pedimos que tenhamos a graça de conectar a corrente do nosso Mestre Maior, a corrente maravilhosa, uma corrente de muita luz do nosso Mestre Jesus, e que possamos assim receber todos os ensinamentos, toda a proteção, toda a luz, toda a paz para iniciar os trabalhos aqui. Peço a todos que, nessa concentração, vamos respirando fundo, pensando em nós, pensando em nossa alma, espírito encarnado que somos, deixando para fora desta casa todos os problemas do nosso cotidiano, para que possamos assim estar plenos e assim receber todo o ensinamento, todo o trabalho, todo o amor da corrente e dos trabalhos desta casa. Obrigado e que assim seja. Então, hoje nós vamos ter a palestra do nosso irmão aqui, Akil, né? Que a palestra chama-se A Nossa Transformação. É isso, né? Minhas amigas, meus amigos, mais uma vez, muito boa noite a todos. Com muita alegria a gente está aqui revendo novamente vocês. Aos nossos amigos internautas também, nosso abraço fraternal. E nesse nosso primeiro encontro do ano 2016, né, primeiro deste ano, um feliz
novo ano para todos, para vocês, seus familiares, para todos nós. Um montão de coisas boas para todos nós. E como o Ayrton falou hoje, nós vamos conversar um pouquinho sobre um texto que é do Raul Teixeira, esse brilhante expositor, e se chama Nossa Transformação, como o Ayrton falou, é baseado no livro Todos Precisam de Paz na Alma, e foi editado pelo Espírito Benedita Maria, é o item 39 desse livro. E antes da gente falar especificamente sobre o tema, vamos brincar um pouquinho, vamos filosofar um pouquinho. Filosofar entre aquelas perguntas que a gente faz em algum momento da nossa vida. Né? Da onde a gente vem, para onde a gente vai e para que nós estamos aqui. Eu tenho certeza absoluta que todos aqui, em algum momento da vida, em algum instante, pensou nisso. Se não nós três simultaneamente, pelo menos separadamente. Eu, com certeza, eu posso confessar a vocês que, na busca dessas respostas, é que eu vim me agregar à doutrina espírita e que me deu muitas respostas nesse sentido. Então, é verdade, em algum momento de nossas vidas, nós questionamos isso daí. Quando a gente pergunta de onde nós viemos, a gente está falando passado, né? De onde a gente veio. Aí fica uma pergunta assim, meio até confortável de responder, né? Porque já passou, nós já estamos aqui, já crescemos, já viemos, já chegamos. Mas a resposta da doutrina, assim, a gente vai dar as respostas bem compactas, porque senão isso seria um tema bastante longo. Isso é tema, inclusive, dos cursos que a gente faz aqui. Nós, como espíritos imortais, né, a gente vem do plano espiritual. Então, essa primeira pergunta fica até meio fácil de ser respondida, né? Espíritos imortais, de onde nós viemos? Do plano espiritual. Até aí está fácil. E é até fácil de responder, como eu falei, porque nós já estamos aqui. E agora? Aonde nós vamos? Aí já complicou um pouquinho, porque é o futuro. E essa resposta a gente não sabe assim, de sopetão. Né? A doutrina nos dá muitas respostas. Mas, se a pessoa não tiver esse estudo, essa dedicação, que resposta que ela vai ter? Então, para onde nós vamos? Eu não sou médium vidente, eu participo de um grupo aqui muito bom de orientação espiritual, com a querida amiga Beth, o Ayrton e outros amigos aqui. Eu não sou médium vidente, né? Mas eu tenho certeza absoluta de uma coisa que todo mundo tem aqui na bolsa, no bolso, na carteira, na mochila, está lá. É metade de um bilhetinho. Metade de um bilhetinho de uma passagem que nós já usamos metade, que é aquela que nós viemos para cá. A outra metade está com a gente aí, está guardadinho. Tem alguém que não tem essa passagem aqui para voltar? Se tem, levanta a mão e conta para a gente como é que é, porque aí todo mundo vai querer saber. Descobriu a fonte da juventude, fez alguma coisa aí, né? Mas todos nós temos essa passagem, não temos? Está no nosso bolso, está lá. Então, para onde nós vamos? Vamos usar esse bilhetinho. Quando? Aí nós não sabemos. Cada um na sua história vai ter o seu momento. Mas que o bilhetinho, a passagem está lá, está. E essa volta para o mundo espiritual, a gente vai conversar um pouquinho mais a respeito aqui, né, o que a gente pode fazer, para entender um pouquinho melhor isso também. E a pergunta mais complicada que fica para responder é: para que estamos aqui? Porque não é importante, mas não é tão, eu acho. O importante é o para que nós estamos aqui. Para que nós estamos vivendo esse aqui e agora. E a nossa doutrina espírita também nos dá essa resposta para isso. Quando a gente faz o estudo completo, isso, quem já fez aqui o curso sabe que isso leva bastante tempo, mas resumindo, bem curtinho, nós estamos aqui e agora para aprender e para evoluir. Um aprendizado e evolução.
Isso muitos outros palestrantes relatam aqui, inclusive fazem palestras sobre esse tema. E sobre se evoluir, se a gente começar a pensar um pouquinho, a gente vai ver que nós, nesse planeta Terra, demos saltos gigantescos. A gente não para pensar nisso, mas vamos pensar juntos, vamos refletir. Por exemplo, pensando na nossa moradia. Os primeiros moradores da Terra moravam onde? Nas cavernas. Depois foram para as ocas, choupanas. E hoje nós temos apartamentos, condomínios horizontais, verticais, palacetes, casas e mais casas, com tudo de bom dentro, né? Energia elétrica, computador, geladeira, fogão, móveis, um monte de coisa dentro. Se a gente partir do homem da caverna e chegar até hoje, evoluímos, nossa, um montão. Se a gente pensar no nosso vestuário, né? Começamos lá nos homens da caverna outra vez, vestindo as peles de animais para se proteger aquilo que eles tinham, né? Alguns dizem que Adão e Eva se vestiam com as folhas, não sei se é isso também, né? Depois, os índios com as penas, plumas dos animais, e assim vai evoluindo. E hoje nós temos tudo. Sapato, casaco, roupa, camisa, relógios, braceletes, chapéus, nós temos tudo. Aí partimos de lá e viemos. Comunicação, então, nem se fala, né, pessoal? Comunicação, nós demos saltos gigantescos. Dos tambores, dos sinais de fumaça, hoje nós temos celulares, computadores, tudo Wi-Fi, tudo alta tecnologia. Evoluímos muito. Transporte, nossa, a gente andava a pé, depois com os animais, depois com bicicletas, depois os primeiros veículos a vapor, e hoje nós temos foguetes, temos navios transatlânticos, aviões, trem-bala, temos tudo. Então, fica patente, pessoal, fica claro toda essa evolução que nós tivemos. Mas nós estamos falando de que evolução que é essa? Evolução do intelecto e científica. Nisso nós demos um salto gigantesco. Aí o Raul Teixeira coloca no texto dele. Até aí, está ótimo. Nós até estamos numa zona de conforto nesse sentido. Nem queremos mudar isso. Está tudo tão bom. E a nossa evolução moral? Onde é que ficou? Essa é uma grande interrogação. Evolução moral. Acompanhou? Foi junto? Nós evoluímos tanto intelecto e cientificamente quando nós evoluímos moralmente? Infelizmente não. Evoluímos também. Nós não temos mais duelo aqui na rua, como nós tínhamos antes, na espada ou no revólver. Né? Não se dá mais... Bom, não se dá muito tiro, mas, mas bem menos que antes. Houve uma evolução moral. Só que, quando nós analisamos esses três aspectos, nós vemos que moralmente nós, infelizmente, não avançamos tanto. E nós tivemos 3 revelações, só recordando. Primeiro foi quem? Moisés. Né? Naquela época não tinha nem meio de comunicação. O que ele fez? Entalhou os 10 mandamentos nas pedras. Depois vem Jesus. Aí já se escrevia nos papiros, os apóstolos já conseguiam escrever. Né? E depois a terceira revelação para nós espíritas é o que vem na doutrina espírita através da codificação do Kardec. Então, isso tudo vem. Então, o acesso a esse conhecimento, a essas informações, também evoluiu muito. Daquela tabuinha, eram 2 tábuas, né, do Moisés, não sei quantas tábuas ele escreveu, 2 ou 3. Hoje nós temos, no mínimo, Pentateuco do Kardec. Evoluiu. O conteúdo do conhecimento evoluiu muito. O que a gente está um pouquinho atrasado, patinando, é conhecer esse conteúdo e, principalmente, aplicá-lo. Na pergunta 785 do Livro dos Espíritos, no capítulo 8, Lei do Progresso, Kardec pergunta aos espíritos: qual é o maior obstáculo ao progresso?
E os espíritos superiores falam: o orgulho e o egoísmo. Quero falar do progresso moral, uma vez que o progresso intelectual avança sempre. Isso, pessoal, em 1857, quando Kardec escreveu o Livro dos Espíritos. 1857, ele já falava isso. Na questão 903 do mesmo livro, no capítulo 12, Perfeição Moral, entre os vícios, qual se pode considerar pior? Os espíritos respondem: já dissemos várias vezes, é o egoísmo. Dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que no fundo de todos existe o egoísmo. Esse foi o espírito Fénelon que fala lá no Livro dos Espíritos. Então, egoísmo é um amor à matéria, um amor excessivo à matéria. E o seu oposto, a caridade. Então, a gente já vê que uma das formas da gente vencer o egoísmo, de transformar o egoísmo em caridade, é a aplicação prática. Outra questão, questão 886, no capítulo 11, Lei de Justiça, Amor e Caridade, pergunta: qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? Segundo meu amigo Fábio, que fez a palestra aqui, ele falou, eu não sei de onde ele tirou isso, depois eu preciso perguntar para ele falou que Jesus nunca usou a palavra caridade naquela época, porque o povo daquela época não entenderia o que era caridade, na forma como nós entendemos hoje. Então, os espíritos superiores respondem que o verdadeiro sentido da palavra caridade é o bem-imper. Bem-imper agora dei nó, né? Falou aqui, o que é bem-imper? Bem-imper são iniciais que eu uso para recordar a relação de caridade e o que Jesus queria falar de caridade. É B de benevolência, in de indulgência e per de perdão. Por isso que eu uso bem-imper. Benevolência, indulgência e perdão. E os espíritos superiores respondem: benevolência para com todos, indulgência com as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Isso é o que Jesus falava. Jesus não falava caridade, que ninguém entendia naquela época, imagina. Hoje está difícil entender, imagina naquela época. Então, a caridade, segundo Jesus, é composto dessas três qualidades. São Vicente de Paulo, ainda nesse mesmo livro, dos Espíritos, ainda nos diz, eu vou ler aqui direitinho o que ele fala: o amor e a caridade são o complemento da lei de justiça, porque amar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como os irmãos. Vocês veem como são palavras lindas, né? A gente escutando, soa como uma música. E quando a gente responde todas essas questões no Livro dos Espíritos, no Livro dos Médiuns, no Evangelho, Gênesis, no Céu e Inferno, a gente vai ver a grande coerência, a maravilha que é a doutrina espírita. Está tudo certinho, não fica nada voando, pendente. Quando elas não nos são reveladas, é porque nós não temos ainda a cabecinha para entender, né? Então aí os espíritos falam: não, isso ainda vocês não vão compreender, então deixa mais para frente. Mas tudo que está lá no Pentateuco tem lógica, tem valor, tem coerência. Já que a gente estava falando em benevolência, indulgência e perdão, eu vou fazer um parênteses aqui para falar sobre perdão. Vocês sabem que Jesus fez um ensinamento, né? Perdão, perdoe 70 vezes 7, ou seja, infinitamente. Não é essa conta matemática, não. Ele queria fazer, olha, perdoa sempre. Né? E outra máxima que ele fala é: não julgues para não ser julgados. Então, quando a gente analisa perdão, o que a gente pensa? Né? Por exemplo, se eu falo para a Beth: Beth, eu vou te perdoar. Se eu falo para a Beth que eu vou perdoá-la, é porque eu acho, né, que ela fez alguma coisa de mal para mim. E eu vou perdoá-la. Então, se eu acho que ela fez alguma coisa de mal para mim, eu a condenei. Já achei que ela fez alguma coisa de errado.
Mas se eu a condenei, para condenar, eu preciso julgar. Não é chegar e falar, fez errado. Não, eu já pensei antes. Eu julguei. Então, eu julguei, condenei e depois vou perdoar. Mas para julgar, eu preciso acusar. Então eu começo lá atrás, acusando a Beth de alguma coisa que eu acho que ela fez para mim. Ah, Beth, eu te acuso de ter feito tal coisa para mim. Depois eu julgo, penso se ela fez premeditado, por que ela fez, estava de mau humor, não estava bem. Julgo, vou analisar toda essa conjuntura, julgo. Depois chego à conclusão, não, ela é culpada mesmo, mas eu sou tão bonzinho que eu vou perdoá-la. Só que esse processo, gente, é muito dolorido. Imagina isso entre amigos, entre parentes, entre familiares, isso dói muito. Esse processo todo que você pode fazer na sua casa, na empresa, no clube, em qualquer lugar, isso dói muito. Você pode ver que acusar, julgar, condenar, são palavras pesadíssimas, doem, não são suaves ao ouvido, não são agradáveis ao ouvido. Então, quando Jesus falava, perdoa sempre, 70 vezes 7, justamente é o final do processo, para que você não piore e leve essa mágoa, esse rancor no seu coração, você e a outra pessoa, ou outras pessoas. Então, no mínimo, perdoar para tirar esse ranço. O melhor, ele fala, é não julgar para não ser julgado. Isto é, não acusa e não julga. Aí evita todo esse processo. Aí vale a regra do André Luiz, né? Melhor encher a boca d'água, não fazer nada. Aí não acusei, não começou o processo, não fiz mais nada. E quanta coisa poderia ser evitada assim? Bom, esse era um parênteses sobre o perdão, mas voltando lá sobre a nossa evolução moral, intelectual, científica, aqui eu vou citar alguma coisa do Gandhi. Gandhi, esse grande pensador, né? Acho que muitos aqui devem conhecer isso que ele já falou. Né? Que nós, homens encarnados, nós somos, assim, contraditórios, paradoxais. Né? Nós vivemos como se nunca fôssemos morrer. Isso é verdade. E morremos como se nunca tivéssemos vivido. Só pensar um pouquinho da profundidade disso. Realmente, a gente no nosso dia a dia, você lembra que sua vida é limitada, que não é só aqui agora, só esse momento, mas que tem amanhã, tem o futuro, está lá na frente. A gente esquece disso. É isso que ele chama a nossa atenção. Só que quando chega lá na frente, a gente já, por algum desafio maior, uma doença, uma limitação, uma perda, cai a ficha, e a gente pensa, puxa, eu devia ter feito, eu devia ter mudado, eu devia ter agido, mas só que aí o tempo já foi. É isso que o Gandhi quer nos falar. E ele ainda complementa isso, não sei quem conhece essa fala dele, lembra ainda, que o interessante é que nós gastamos todas as nossas energias, todo o nosso esforço, a nossa saúde, buscando conquistar os bens materiais. Todos nós fazemos isso. Uns mais, outros menos, mas todo mundo faz. E depois, quando chega lá na frente, nós gastamos tudo que nós tínhamos ganho, ou ganhamos, para recuperar a saúde que nós perdemos. Por isso que ele fala que nós somos paradoxais. E isso é verdade. A gente faz isso? Faz. Faz parte da vida? Faz. Depende muito como e que intensidade nós estamos fazendo isso. Aí está a diferença entre o egoísmo e não egoísmo. Quando você foca nisso tudo e coloca isso como seu objetivo de vida, é isso que eu quero. Trabalha 14 horas por dia, corre para cima e para baixo. Outros, pior ainda, usam de falcatruas, usam de mentiras, usam de recursos ilegais para conseguir tudo o que querem. A decisão é de cada um de nós. E essa evolução moral que a gente fala tanto, ela vem... deixa eu falar primeiro, vem da educação moral. A nossa evolução moral depende da nossa educação moral.
Para quem lembra, a educação é diferente de instrução. Quando eu quero ser médico, dentista, engenheiro, advogado, eu vou me instruir. Eu recebo conhecimento de fora para dentro. Educar é o contrário. É de dentro para fora. Eu educo o meu espírito, eu educo minha alma. A gente até fala algumas vezes, educo meu coração, apesar que é só uma simbologia. A educação é da nossa alma, do nosso espírito. E isso tem que vir de dentro para fora. Na pergunta 919, no capítulo 12, Perfeição Moral, Kardec pergunta aos espíritos: qual o meio mais eficaz para se melhorar nesta vida? E resistir aos arrastamentos do mal. Um sábio da antiguidade vos disse: conhece-te a ti mesmo. Aí, pessoal, a gente vai cair naquilo que vocês estão cansados de ouvir os palestrantes falam aqui, vocês já leram, já tiveram nos cursos, né? Tanto que é a famosa reforma íntima. Outros autores chamam de renovação de atitudes, como Astrid Sayegh chama. Outros falam de transformação íntima. E neste caso específico, Raul Teixeira chama de nossa transformação. Aí vocês podem falar, aquilo está muito bonito, a teoria você falou, está tudo legal. E na prática, como é que a gente começa a fazer essa renovação íntima, essa reforma, essa transformação que fala Raul Teixeira? O ideal é começar pelas pequeninas coisas. Ninguém precisa se tornar um Gandhi, um Chico Xavier, muito menos um Jesus. Nós podemos começar pelas pequeninas coisas, como vocês estão fazendo aqui hoje, frequentando o centro espírita, ouvindo um pouquinho de informação, recebendo um passe energético, estudando, lendo. O Ayrton fez um convite muito interessante para vocês, né? Nós vamos começar 2016 os cursos. Aqui na Casa do Caminho Santana são 3 anos só. André Luiz são 5 anos. Se considerar o introdutório que tem no André Luiz e mais vivência mediúnica, foi onde eu fiz nas 2 casas, lá são 7 anos. Mas é uma vez por semana. E aí vocês podem pensar, mas o dia que eu venho e tenho aqui na Casa do Caminho Santana, eu não consigo, meu horário não bate. André Luiz tem, Manuel Bento tem, o Núcleo de Áurea tem, todos os centros espíritas, partindo da federação a todos os outros, grandes e pequenos, mas todos têm curso de estudo da doutrina espírita. Uns com mais anos, outros com menos anos, mas todos têm. Inclusive em horários diferentes. Então essa oportunidade está aí, né? Abraça aquele que tiver decidido a começar um pouquinho a sua reforma íntima. Porque também, pessoal, não dá para fazer uma reforma íntima sem conhecer. É a mesma coisa que querer ler sem estudar. Não dá, né? Então a gente precisa estudar um pouquinho os ensinamentos de Jesus, que ele nos trouxe, que estão lá no Kardec. Então esse estudo é muito importante. Os espíritos superiores falam, né? Espíritas amai-vos, espíritas instruí-vos. E depois, quem começar com isso, quem tiver essa experiência, meus amigos aqui, quem está no estudo já sabe disso, não para mais, pessoal. É maravilhoso. Cada livro, cada obra, cada curso que você vai, cada seminário, cada workshop, e aí vai fora. É lindo, é maravilhoso, é um caminho aberto. Outra forma também de começar essa nossa reforma íntima é participando de obras de caridade. O Ayrton falou aqui na nossa casa, que é tão pequenina, existem esses convites? Sim. Lanche na rua todo sábado, o pessoal sai daqui. Distribuição de cestas básicas, 70, pretendemos partir para 80 famílias necessitadas. Programa de apoio gestante, programa de apoio aos dependentes químicos. Há um grupo de advogados aqui que faz um programa de apoio, graciosamente, a todas as famílias. Então, as oportunidades estão aqui. Ah, não dá certo na Casa do Caminho por causa do horário. André Luiz, eu trabalho lá também. Tem
Mas vocês não imaginam a quantidade de ofertas de trabalho voluntariado que existe lá? Porque nós temos lá em Guarulhos, no Bicanço, a unidade de longa permanência lá, onde estão 604 crianças internas. E tem trabalhos de voluntariado maravilhosos lá. Muito bonitos, muito gratificantes para a gente. E todos os centros aqui têm. Então as oportunidades estão aí. De estudo, de conhecimento, de trabalho. Depende da gente só. Que essa é a pontinha mais difícil da reforma íntima, da transformação íntima, é começar. E, finalmente, reforçando essa obra de caridade, a gente ser coerente entre teoria e prática. Aquilo que a gente aprende aqui nas palestras, que a gente ouve, e talvez alguns aqui ainda vão estudar, ou já estudaram, e a prática. Não adianta só a gente ficar ouvindo, aprender, precisa vivenciar esses ensinamentos. Porque é maravilhoso, pessoal. Caridade, quem já participa das obras, sabe disso com muita segurança. Na caridade, nós não doamos nada. Nós recebemos. E recebemos muito. Vocês não imaginam quanto. Talvez, muitas vezes, não da forma que nós esperamos. Na forma de remuneração, na forma de um bem material. Algumas vezes sim, algumas vezes não. Mas da espiritualidade, vocês podem ter certeza que essa graça vem. Quem vive isso sabe do que eu estou falando. Então, a minha mensagem hoje aqui forte para todos é que a gente comece com essa reforma íntima nas pequenas coisas. Vamos levar esses ensinamentos de Jesus que a gente conhece no nosso dia a dia, com os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, nossos colegas, com os desconhecidos. Nas pequenas coisas, tipo preservando o meio ambiente, faz parte da lei de Jesus? Faz. Quem deu esse planeta lindo aqui para nós? Quem administra ele aqui, soa a camisa para administrar isso para nós? Jesus. Se a gente conseguir começar a preservá-lo na sua casa, separando o lixo, reciclando, limpando, preservando, nossa, já estamos fazendo uma parte. Preservando o meio ambiente espiritual, como? É aquilo que Joana de Anjos chama de psicosfera, através de boas energias, pensamento positivo, ações positivas, isso melhora. Isso é comprovado, pessoal. Por que é que o ambiente na casa em todos os centros espíritas, mas aqui no nosso caso, nós somos casa, vocês entram ali, puxa, nossa, aqui é uma paz, é uma tranquilidade, um ambiente tão gostoso, me sinto bem. Por quê? Todos aqui têm um pensamento voltado a Jesus, voltado ao Pai. Então os pensamentos são positivos, isso é uma energia positiva que flui e que se forma entre nós. E isso nós podemos fazer também fora do centro, no trabalho, principalmente em casa. Isso é muito importante. E aí isso se expande para o bairro, para a rua, para o estado, para a cidade, para o país e vai. Exemplo prático, como é que fica a energia quando vocês estão numa roda de amigos e todo mundo começa a falar sobre coisas negativas, inflação, cassação, criminalidade, falha no sistema público? Como é que fica o ambiente? Você sai de lá otimista, positivo? Muito pelo contrário. Isso deprime e forma uma corrente negativa. A gente tem que quebrar isso. Principalmente em casa. Isso é muito fácil. É só com pensamentos. Energia magnética que a gente sempre fala aqui. E nas coisas pequeninas, né? Por exemplo, em filas, tem gente que gosta de furar fila. É moral? Muito pelo contrário. Fala, mas não é nada disso. É imoral. Eu tenho colegas lá no clube que algumas vezes eu fico com vergonha. Eu jogo tênis, vou lá algumas vezes eu fico assim, tenho vontade de me esconder. Por quê? Tem lá 2 jogando, numa quadra, aí chegam mais pessoas para jogar,
o jogo estava para terminar, praticamente acabando, tipo 5, já indo para o último ponto. Aí quando alguém pergunta, quanto está? A pessoa fala, começamos agora, está 1-0. Eu fico assim, mas... que é isso? São pessoas cultas, ilustradas, estão levando vantagem. Puxa, mas é moral? É a mesma coisa em casa, se você vai chegar para o seu filho, filho, você não beba, não fume, porque faz mal à saúde, faz mal a tudo, e você bebe, você fuma. No trânsito, nossa, esse é o grande calvário da gente aqui, né, em São Paulo. Mas a gente tem que pensar o seguinte também, que o trânsito para nós é uma tremenda, uma grande escola. Uma escola que a gente pode aprender, que a gente pode pensar no próximo. Eu muitas vezes, se eu vejo uma pessoa com muita pressa, eu falo, nossa, esse deve estar com um problema grave. Ou está indo para o hospital, ou brigou com a esposa, ou está indo buscar o filho, está atrasando. Poxa, dá um desconto, deixa ele ir, vai com Deus, vai na paz. E todas essas oportunidades aparecem em todos os lugares. Então, meu recado final é esse, pessoal. Vamos começar pelas coisas pequeninas e fazer disso um processo. Isso é muito importante. É esse começo da nossa transformação, como fala o Teixeira aqui. E só para encerrar, eu vou só lembrar, acho que todos aqui conhecem a parábola do bom samaritano? Vamos lembrar rapidamente, então. Quando Jesus estava pregando ao povo, perguntaram a ele, era um senhor que queria pegar no pé de Jesus. Falou, Jesus, como é que quer dizer isso de fazer bem ao próximo? Jesus falou, olha, é o seguinte, existia um viajante que estava indo de Jerusalém a Jericó. E no caminho ele foi assaltado. Roubaram todos os bens, machucaram e ele ficou prostrado. Aí passou um sacerdote pela estrada. O sacerdote olhou de longe, viu aquela pessoa caída, olhou assim, falando, não vou chegar lá perto, é problema. Desviou e foi embora. Em seguida passou um levita. Ele veio todo desconfiado, olhou, falou, não, esse acho que está bêbado. Tá, ele desviou e foi embora. Aí vem o samaritano. Ele olhou, foi lá perto, examinou, cuidou desse viajante, das suas feridas, colocou-o sobre o seu cavalo, levou para uma estalagem, falou para o dono, olha, aqui tem 2 moedas de ouro, cuida dele, se ele precisar mais alguma coisa, dê para ele, na volta eu passo aqui, se ele gastou mais alguma coisa, eu cubro. Aí Jesus pergunta para esse senhor que estava questionando o que é fazer o bem ao próximo. Quem você acha que fez o bem ao próximo? Aí essa pergunta fica para nós, pessoal. Quem nós somos? Nós somos sacerdotes? Nós somos levitas ou nós somos os bons samaritanos? Cada um pode responder por si. E só para encerrar, muitos já conhecem essa fala, mas eu acho fantástico, do Emmanuel. Eu amo Emmanuel. Ele dá esse conselho muito profundo e forte para nós. Ele fala, queridas amigas, meus queridos amigos, vamos praticar as verdadeiras virtudes de humildade, de caridade. Vamos incorporar às nossas vidas a real sabedoria. Pois amanhã, num futuro muito, mas muito, muito próximo, seremos visitados pelas mãos niveladoras do desencarne. E aí então, tudo o que teremos a apresentar serão as nossas qualidades, nobres ou aviltantes, que houvermos praticado em nossas vidas, que houvermos incorporados às nossas almas. Muita paz a todos. Obrigado. E nesse momento a gente abre para alguma pergunta, questionamento, alguma colocação a mais sobre o tema. Está funcionando aí, tá? Tá, deixa eu ver. Não.
Então, como eu disse, está aberto a alguém perguntar. Temos uma pergunta que veio pela internet, né? Nossa, é bem pequenininha a letra. Tá, então vamos lá. É uma pergunta do nosso irmão que fez pela internet, Lourenço Rendese Júnior e Maria Léa Muniz, de São Luís do Maranhão. Que interessante. Ela diz assim, aqui, boa noite. Abraço a todos os presentes, agradecemos. Aqui, no torvelinho mental e emocional que nos encontramos, afligidos por problemas e perturbações de várias ordens, o que tem a dizer, pela luz da fé raciocinada, alicerçada no Evangelho de Jesus? Dá para enfrentar o pessimismo e o desencorajamento? Essa é a questão. Olá, Lourenço, boa noite. Um abraço também para você e a família. Feliz Ano Novo. Lourenço, para quem não conhece aqui, foi um dos fundadores da casa, viu? Está morando lá em São Luís do Maranhão agora. Então, como vencer o pessimismo e o desencorajamento? Nós acabamos de falar, né, das energias negativas. Quando a gente cultiva isso, quando a gente incentiva nesse sentido, isso vira uma roda viva e vai sugando a gente. A gente tem que quebrar essa corrente negativa. E uma das formas mais sensatas, mais sábias, é ter um entendimento daquelas 3 perguntinhas que a gente fez no começo da palestra. De onde viemos? Para onde vamos e por que estamos aqui? Para que estamos aqui? Aí a gente vai ter todas as respostas que vão nos tirar do pessimismo e do desencorajamento. Tem mais alguém? Alguém mais? Ninguém mais quer falar? Boa noite, Oi, querida, tudo bem? Feliz Ano Novo. Igualmente. Só complementando, né? Muitas vezes essa onda de pessimismo ou de desânimo acaba meio que rondando, a gente rondando. E acho que além de fazer essas 3 perguntas, tem uma coisa que a mim é fundamental e eu sempre faço, é orar muito. Né? Orar muito e pedir aos nossos irmãos, aos seres de luz, para que nos tragam luz. E que o ambiente onde a gente está, a nossa vida, seja iluminada por muita luz. Né? Porque isso ajuda bastante também. Né? Obrigado, Teresa, com certeza. A oração, sempre, pessoal, em qualquer situação, tanto negativa, quanto constrangedora ou difícil, mas também nos momentos felizes, nos momentos de contentamento, nos momentos eufóricos. Aí é a oração de agradecimento. Quando então a situação difícil, normalmente é uma oração de pedido, de apoio, mas sempre, a oração, sempre. Obrigado, Teresa. Alguém mais? Falou do Emmanuel, então a gente estava pensando no início, que você estava falando nós sabemos sobre o nosso passado, nosso futuro. Eu aconselharia o pessoal ler as obras do Emmanuel, né? Principalmente quando ele atravessou aquele período negro na vida dele, né? E depois de 2000 anos, nós sabemos quantas encarnações esse homem teve, né? Esse espírito. E foi até ultimamente, acompanhei o Chico, acho que desde que o Chico nasceu até o fim. Verdade. Nós sabemos a vida que ele levou. Ele foi um anticristo naquela época, ele não aceitava o Cristo. Né? Ele era o violento, o romano, orgulhoso, tudo aquilo que nós falamos aqui. Aquela parte que nós condenamos, né, de acordo com o Evangelho do Cristo, o Emmanuel estava no outro aí. A mulher dele já naquela época já estava dentro desse estágio superior. Né? É uma história maravilhosa para ler. E depois ele, logicamente, ele compensou tudo isso através de toda a luta que ele teve, o sofrimento que ele teve, os problemas íntimos que ele passou, né, nós sabemos. Verdade. Então é muito importante. Ele descobriu e fez a reforma que nós queremos, né? Precisamos da reforma íntima. Então ele cresceu para Deus e esse espírito vai continuar dando lições maravilhosas para todos nós.
Com certeza, Júnior, muito obrigado. Existe em toda uma bibliografia, principalmente psicografias do Chico, ditadas pelo Emmanuel. Então, são muitos livros que podem ser lidos, consultados. Obrigado, Jundir. Agradecemos então mais uma vez ao arquivo. Bom, então, continuando nossos trabalhos, vamos agora fazer mais um momento de relaxamento, nos voltando mais uma vez para dentro de nós, sentindo a nossa respiração, nosso corpo, o nosso ser interior. E nesse momento maravilhoso, mergulhado nessa corrente de muita luz, muito amor, muita paz, agradecer por estarmos aqui, que é o mínimo que nós podemos fazer, na verdade. Agradecermos muito pelo simples ato de termos saúde, de termos podido caminhar e chegar até esta casa, quando grande parte dos nossos irmãos nem esse mínimo ato conseguem fazer. E quantos irmãos abastados, com muito dinheiro, que na verdade estão no leito dos hospitais, que dariam até sua fortuna para fazer essa coisa simples que a gente fez hoje. Sair da cama, sair do leito e vir até esta casa. Então, na verdade, pensando em nós temos muito a agradecer. E agradecendo nesse momento, vamos vibrar. Vamos usar essa nossa energia positiva, essa nossa energia de agradecimento, de amor para vibrar pelos nossos irmãos, por esses irmãos que eu disse que estão acamados nos leitos dos hospitais, privados da sua saúde, para que eles sejam aparados pela espiritualidade maior, amenizando seus sofrimentos, e preparando aqueles que estão próximos da passagem, para que tenham uma passagem tranquila. Vamos vibrar também pelos nossos irmãos que estão presos nas penitenciárias, nas cadeias. E não vamos julgá-los, na verdade, porque ali todos estão sendo julgados pela lei dos homens. E a gente sabe que a lei divina é algo muito maior. Se ele está ali, se ele está passando por aquilo, faz parte do seu trabalho de evolução. O que a gente deve vibrar apenas que ele aproveite esses momentos de reclusão, pense na sua vida, pense nos seus erros e saia dali melhor do que entrou. E por fim, vibrar pelos nossos irmãos que estão nas ruas, desamparados, passando fome, sede, principalmente falta de amor. Que eles sejam recebidos pela espiritualidade, por nós, seres encarnados, que podamos dar o mínimo para melhorar os seus sofrimentos. Agradecendo mais uma vez, pedimos que toda esta proteção e esta corrente maravilhosa nos acompanhe na saída daqui até os nossos lares, levando essa paz e essa proteção para a nossa família. Obrigado e que assim seja. Então, peço a todos que vão participar dos trabalhos aqui, continuar de paz, que permaneçam em silêncio, que a gente vai chamar. Obrigado.